o assunto a ser tratado de hoje, ele é algo, embora seja breve, como eu falei, mas é algo extremamente importante, porque nós vamos falar um pouco sobre o zelo espiritual. E nós vamos falar a respeito de, ali no livro de Números, capítulo 25, dos versículos do 11 ao 13, que diz assim: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz. E ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo. Portanto, teve zelo pelo seu Deus e fez propiciações pelos filhos de Israel. Então, falar sobre zelo é algo que é cheio de detalhes, né? Porque o zelo espiritual, e levando-se em consideração nos dias que a gente vive hoje, que parece que as pessoas até têm isso como uma coisa brega, né? Mas que infelizmente está se perdendo. E zelo, esse zelo, esse respeito pelo Senhor, pela palavra do Senhor, pela casa do Senhor, é algo que jamais deveria se entrar em extinção. Mas a gente sabe também que os últimos dias estão aí. E certa vez Jesus fala assim: porventura achará Deus fé na terra? Quando Jesus voltar, porventura ele vai achar fé na terra? É uma indagação que nos leva a pensar. E entra nessa ideia, nessa questão do zelo espiritual, né? Porque esse texto aqui, ele está revelando o momento em que o sacerdote Finéias. Quem é Finéias? Finéias é o neto de Arão, certo? Que, assim, movido por esse zelo espiritual, ele defende a santidade divina, sabe? Pondo um fim, assim, na própria ira divina. Como assim, irmão Márcio? Pondo o fim na própria ira divina. Você viu aqui, ó, Finéias, ele filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Espera aí, eu consigo desviar a ira de Deus? A palavra está dizendo aqui. Nós temos um Deus que ele é um Deus zeloso. Nosso Deus, a Bíblia diz que o Senhor ele não é Deus de confusão. Então eu entendo que as coisas do Senhor precisam ser feitas com decência, com ordem. E às vezes às vezes surge alguém e aquela seguinte frase que diz: eu vou fazer ou eu vou louvar de todo jeito porque é para o Senhor, ele recebe. Pelo contrário, aí é que nós devemos fazer o nosso melhor, né? Porque aqui o Finéias, ele está desviando, tirando a ira divina dele, porque os homens israelitas estavam o quê? Estavam se prostituindo, né? Como mulheres moabitas que serviam a outros deuses pagãos. E então Finéias chega dentro e vê que dentro do templo, dentro da casa de Deus, né, do versículo 1 ao versículo 13 desse capítulo, a gente vai observar que ele tem um zelo tão grande, porque quando ele entra lá, ele vê que está tendo orgias dentro da tenda. Ou seja, dentro da tenda está tendo um comportamento pecaminoso, imundo, e não é de se estranhar muitas das vezes quando você escuta em mídias sociais e comunicação, você ouvir que houve um escândalo dentro da igreja. A ideia de se falar de tenda naquela época é como se a gente estivesse falando da igreja hoje, né? Do prédio, mais especificamente falando. E a Bíblia diz que Finéias, ele se depara com a situação dessa, ele chega lá e ele coloca fim naquilo. Diz: não, isso aqui não é lugar para ter uma coisa dessa, não. Ele toma providências, certo? Ele não passa a mão, porque uma coisa é você ser brando, saber conversar. Outra coisa é você deixar que o pecado domine tudo, tome de conta. Então a Bíblia diz que
esse zelo espiritual de Finéias agrada o coração de Deus. E qual é a promessa que Deus faz a partir do momento que Finéias toma essa decisão, age dessa forma, e não vou me aprofundar no assunto disso, mas Finéias toma uma decisão e diz: olha, eu não aceito dentro da tenda coisa errada. Então, levando para a sua vida hoje, para a sua casa, como é que está a sua tenda? Como é que está sendo a sua vida aí, a vida da sua família? A tenda está tendo o zelo espiritual, porque eu sempre falo e aprendo todos os dias um pouco mais que o maior ministério é a sua família, é a casa. Então, dentro da tua casa, está tendo um zelo espiritual? Está tendo esse cuidado, assim como o Finéias teve, que dentro da casa não pode ter bagunça, né? E é necessário se observar isso aí, porque o Deus, ele diz aqui, a palavra diz aqui que o Senhor, ele muda o sentimento, a ira dele, né? Então ele traz uma promessa de sacerdócio perpétuo, não só a ele, mas também aos seus descendentes. Então eu quero que você entenda que uma decisão que você toma de viver algo diante de Deus, uma decisão que você toma de fazer a coisa certa, não só traz consequências positivas para você, como para a sua descendência, né? A sua descendência, ela será abençoada tendo em consideração as atitudes e decisões que você toma. E esse zelo, ele pode ser definido assim como um fervor ardente, né? Uma dedicação por alguém. Como assim a dedicação por alguém? O zelo. Eu falei na noite passada sobre intimidade com Deus. Então esse zelo é o povo viver o fervor, né, demonstrado por Deus. Ou seja, para as coisas espirituais. Como o salmista diz, ele se alegra quando me dizem vamos à casa do Senhor. É você se alegrar em estar na presença do Senhor. Esse zelo é você ver alguma coisa que não condiz com as escrituras e você diz: olha, está errado, vamos fazer melhor. Zelo é você chegar, por exemplo, num culto aqui, nós temos um irmão que só ele, todos os cultos, ele tem o prazer de ir na igreja, ele limpa tudo, um jovem, deixa tudo preparado, sabe, para o trabalho, ou seja, ele tem zelo pela obra do Senhor. Porque a maioria hoje não quer mais fazer isso. E o que é que ele faz? Ele vai tomar uma decisão e diz: olha, eu vou fazer porque ninguém vai fazer. Não vou deixar a tenda suja. Estou falando de forma espiritual e de forma física também, né? Na sua casa hoje, o que é que se encontra dentro da sua casa? É orgias, é bagunça, é bebedice, né? São atitudes que não agradam ao Senhor. Então, uma das coisas para que a sua vida ande bem, e em todas as áreas, é que você tenha esse zelo. Quando a gente vai falar sobre isso, né, Deus aprova e aplaude os que quiseram por isso. A gente vê isso lá em Jeremias capítulo 35. Jeremias capítulo 35. A gente vai ver um exemplo desse aí, né? Então, a pergunta que eu faço para você é: como é que está a tua tenda? Como é que está a tua vida diante de Deus? Como é que está o teu comportamento? Está agradando ao Senhor? A tua casa está agradando aos olhos de Deus? A tua vida, a tua família está deixando feliz o Espírito Santo de Deus, né? Então, Salmo 79, versículo 5 diz assim, ó. Salmo 79, e versículo 5 diz assim: até quando, Senhor, indignar-te-á para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? O salmista está dizendo: mas Senhor, o teu zelo vai arder como fogo?